animal bom para a gente exemplificar isso. Vocês reparem que ela tem bastante espaço. Esse espaço significa que ela vai ter espaço ali para alojar um pulmão grande. Esse bicho precisa respirar muito. Olha quanto ele vai produzir no futuro. Então ela precisa ter uma capacidade respiratória muito grande. Então tem que ter um pulmão grande. Um coração também. Claro, gente, que o tamanho de coração dentro da mesma espécie não varia tanto assim. Mas se você tiver mais espaço para o coração conseguir trabalhar folgado, melhor, né? Então o coração dela vai ter que bater muito, porque tem muitos litros de sangue que ela tem que bombear para fazer leite. Lembra que a gente já falou disso em sala de aula? Então ela tem que ter bastante espaço aí. E partindo para a parte mais traseira do animal, né? O animal, ele tem que comer muito para poder digerir bastante aquilo que comeu e produzir bastante leite. Então imagina, essa vaca, essa bezerra no caso, né? Quando ela crescer, já é outra aqui, mas está bem exemplificado também. Quando ela crescer, ela vai ter que consumir um volume de alimento muito grande. Então ela tem que ter a capacidade de alojar um rumen grande ali dentro também. E quanto maior o rumen dela, maior a capacidade dela de ingerir alimentos e digerir. Então ela tem que ter bastante rumen, o rumen dela tem que ser bem grande mesmo. Amplitude de costela, gente. Principalmente no animal jovem, isso é fundamental. Por quê? Se ela tivesse as costelas muito juntinhas, significaria que ela não ia crescer tanto aqui. Quanto mais larga, quanto maior a distância entre as costelas desse animal, melhor, mais caixa esse animal vai conseguir ter. Entenderam? Então é legal a gente avaliar essa questão da costela. Outra questão importante. O animal ele não pode ser espremido. O senhor se incomoda se eu mostrar o defeito dos seus animais? Não. Se vocês repararem esse animal, essa pretinha aqui de trás, comparada com essa da frente, a de trás, quando você sai aqui da paleta e entra para a parte do costado, a de trás ela dá uma espremidinha, repararam? Não chega a ser um defeito, tá? Mas essa aqui tem uma passagem mais harmônica do que aquela lá. Repararam que dá uma espremidinha? Quando entra ali na costela, ela dá uma espremidinha? E essa aqui não dá tanto? Um pouquinho, gente, é normal. Aqui nessa parte de baixo é normal, tá? Que é onde entra a perna ali, o braço. Não é normal, mas no geral ela tem que ter uma passagem mais harmônica. Por que isso, gente? Porque isso significa que esse animal vai conseguir ter uma amplitude torácica maior. Então você olha o animal de frente, você vê um peito largo, você vê caixa para alojar os órgãos, como a gente estava falando, órgãos esses que vão ser os principais responsáveis pela produção de leite desse animal no futuro. E esse é o nosso objetivo aqui. Essa bichinha aqui, ela vai ter que emprenhar, ela vai ter que carregar um bezerro, botar para fora um bezerro que vai pesar entre 26 e 35 quilos, tá? Que é a média de peso de bezerro ao nascer. Então ela vai ter que botar esse bezerro para fora. Ela tem o mesmo peso do bezerro em anexos fetais, então de placenta, etc. Vai ter o mesmo peso do bezerro. Então se ela botar para fora um bezerro de 35 quilos, que eu estou exagerando, é só vaca muito grande que faz isso, mas se ela botar para fora um bezerro de 35 quilos, ela tem 75 quilos ali dentro, vamos dizer assim, de material inútil, que não está servindo para a produção, que não está servindo para a sobrevivência dela. É só coisa pro feto, pro bezerro, nada para ela. Então ela tem que ter uma caixa muito grande realmente para poder alojar tudo isso que eu tô falando para vocês. Então, visto de frente, em termos de características produtivas, é isso que a gente vai avaliar. Amplitude torácica, amplitude de peito e outro detalhe. Arqueamento das pernas. Como? Você pode ver também no vídeo. As pernas, aprumos, né, no caso? Não, tipo... Sim. Ombros. Ah, tá. Vou falar. Calma, vou chegar na parte... Estou na frente aí. Outra coisa que a gente vai avaliar na fêmea de frente, principalmente com um animal jovem, é acúmulo de gordura aqui na maçã do peito. O animal, quanto mais sangue zebuíno ele tiver, mais acúmulo de gordura ele tende a ter, tá? Se for um animal de corte, ela tem que ter essa maçã do peito super desenvolvida. Sendo um animal de leite, a ideia é exatamente o oposto. Quanto menos gordura ela acumular aqui, melhor. Um animal da idade desses animais aqui, elas têm que fazer essa reserva, porque elas estão entrando em puberdade. Então elas fazem um pouquinho, tá vendo que ela tem, mas não é aquela maçã do peito gigantesca, cheia de gordura. Ela tem uma maçã do peito ali que tem uma gordurinha, tem uma carne, mas não é um absurdo. Esse é o normal, esse é o certo. Se ela tivesse mais que isso, ela seria penalizada, e se ela tivesse muito menos que isso, ela poderia ter um pouco menos. Esse animal aqui tem menos, tá vendo? Ó, mas não chega a ser penalizado, isso aqui é o ideal. Entendeu? Essa aqui, em termos de maçã do peito exclusivamente, ela teria uma maçã do peito melhor do que aquela lá, porque é um pouco mais descarnada. Aí beleza, já falamos da frente, já falamos do costado, vamos falar da parte traseira desse animal. Existe uma característica, que queria que ela ficasse parada de costas. Tem uma ali com cabreiro. Pega. Vê se você consegue parar ela de costas.
bicho não vai produzir leite? Então o úbere dela é tudo que ela tem de mais valioso nela, né? Então esse espaço que ela tem que ter aqui entre as coxas, tá vendo? Vamos pegar ali, gente. Tem a cauda, tem o ânus, a vulva. Aí abaixo da vulva a gente tem períneo. E abaixo do períneo entra o úbere, tá? Esse períneo, em animal de leite, quanto mais curto ele for, melhor. O que seria o períneo nesse animal aqui? É aquela parte que tá lisinha. Tá vendo que abaixo da vulva tem uns 3 dedinhos ali de parte lisa? E aí depois entra uma parte mais enrugadinha. Essa parte enrugadinha já é o úbere dela. Ela ainda vai colocar, claro que ela não tem idade para ter úbere ainda. Mas ela ali vai colocar um úbere. Aí qual é o lance? Quanto mais descarnada, será que ela vai deixar eu chegar? Quanto mais descarnada for essa área aqui que eu tô passando a mão, melhor para esse animal. Por quê? Porque aqui dentro vai entrar um úbere. E quanto maior esse úbere puder ser, maior vai ser a capacidade de produção desse animal. Então aqui, ó, ela tem que ser bem descarnada, ela tem que ser bem aberta nessa parte aqui, tá? Para ela poder colocar o maior úbere que ela conseguir aqui dentro. E outra, ainda que ela seja um animal extremamente produtivo, se ela tiver muita carne aqui, o que vai acontecer? Ela começa a espremer o úbere. O úbere, gente, o feedback negativo para parar de produzir acontece principalmente por falta de espaço. Então, quando o úbere encheu, é como se tivesse uma boia numa caixa d'água. Encheu, ela para de produzir. Esse é o principal feedback negativo para a produção de leite. Então, se ela tem muita carne aqui, ela espreme esse úbere. Se você conseguisse fazer uma cirurgia plástica e tirar metade da carne que está aqui, ela encheria mais o úbere, ela conseguiria ter mais leite, ela produziria mais leite. Entenderam? Então, isso é uma característica que a gente tem que olhar. Comprimento de períneo, o períneo tem que ser o mais curto possível, que é esse pedacinho que está aqui exatamente. E daqui para baixo, a gente tem que ter o mais descarnado possível, tá? 2 fatores interferem muito num animal, principalmente um animal dessa idade, gente. Alimentação, se você exagerar na alimentação, você pode pegar um animal que era bom, que tinha potencial genético para ser maravilhoso e estragar. Porque você deu tanta comida que ele ficou obeso. E aí ele estraga essa característica. Agora, por outro lado, o que pode acontecer também é o oposto. Você dá tão pouca comida que ela não desenvolve caixa. Então tem uma dose certa ali que a gente tem que dar de alimentação para esses animais. Outra coisa que a gente vai olhar de costas no animal. Garupa, amplitude de garupa. Quanto mais larga, gente, for a garupa de um animal, mais facilidade ele vai ter para jogar para fora o bezerro. Então, quanto mais larga a garupa, melhor é esse animal. E a angulação de garupa também. Esse animal ela é muito puxada no holandês. Quanto mais perto do holandês, mais alta, menor vai ser essa angulação que ela tem aqui de garupa, tá? Então, na verdade, quando ela for mais jogada para o gir, se a gente pegar um daqueles bichinhos lá, um quarto, a gente vai ver que a garupa dela vai fazer aqui, ó. Ela vai vir aqui. Por quê? Porque o gir, ele tem essa característica de ter a garupa mais escorrida. No girolando, o que a gente quer é um meio termo. A gente não quer nem a garupa mega escorrida do gir e nem a garupa muito levantada do holandês. Por quê? A garupa levantada, gente, pensa que se o bezerro estiver aqui dentro, no fim da gestação, que está perto de nascer, o bezerro está super pesado. Então ele está lá embaixo. Na hora de parir, esse bezerro vai ter que subir para encaixar no canal do parto e conseguir sair. Se a garupa for muito levantada, ele tem que subir muito para sair. Se a garupa for muito abaixada, é mais fácil dela botar o bezerro para fora. Mas aí o que acontece? Se essa garupa dela descer para cá, ele também desce. Entenderam? E aí prejudica na produção de leite. Então por isso que eu quero a garupa do meio termo. No girolando, por exemplo, que é o meio termo entre as 2 raças. Outra questão que tem que ser avaliada, inserção de cauda. Ah, Mariana, qual é a relevância da inserção de cauda? O que a cauda da vaca tem de importância? Gente, tem uma importância gigantesca. Por quê? Uma cauda mal colocada, que não é o caso desse animal, se a cauda dela fosse colocada mais aqui em cima, sabe aqueles animais que fazem até um vinco aqui? O que acontece? Ela não tem a mesma mobilidade de cauda. Aí, com o tempo, esse animal vai começar a defecar e a cauda dele espreme as fezes dentro da vagina do animal. A probabilidade desse animal desenvolver algum tipo de infecção é muito maior. Então, a vulva da vaca, você tem que olhar para a vulva da vaca, a vulva tem que estar sempre limpa. Ela não foi feita para estar suja. Ela tem que estar sempre limpa. Por quê? Porque o rabo do animal, ele tem que levantar na hora que ela vai defecar, ela está tímida. Ela não quer que eu mostre para vocês. O rabo do animal, ele tem que levantar na hora que ela for defecar, para que ela consiga manter a vulva sempre limpa. Aí outra coisa que a gente vai avaliar aqui nessa área ainda, desenvolvimento de vulva. Esse animal eu posso praticamente afirmar para vocês que nunca deu cia, né? Ela nunca deu cia ainda. Não. Ela é jovem, principalmente por isso, mas aí quando você pega dentro do julgamento,
Se todas essas aqui tivessem a mesma idade, tá? Que não é o caso. Aqui a gente tem de 1 ano até 6 meses, né? Então não é o caso. Mas num julgamento, que todas elas teriam a mesma idade, o maior desenvolvimento de vulva mostraria pra gente que o animal é mais precoce. Então quanto maior, quanto mais desenvolvida, quanto mais enrugada, mais preguiada a vulva, significa que esse animal está mais perto de dar cio ou até mesmo já deu cio. Entenderam? E aí mostra pra gente o quê? É um animal precoce. Na prática, gente, o que a gente quer é um animal mais precoce possível. Porque ele até comentou agora há pouco, a média do Brasil é um animal parir pela primeira vez em torno de 4 anos. É 4,3, na verdade, a média real Brasil hoje. Isso é um prejuízo gigantesco dentro da propriedade. Porque aqueles animais que estão produzindo leite lá, eles têm que pagar a conta deles e a conta de todo mundo que não está produzindo aqui dentro da fazenda. Eles pagam todo mês essa conta. Então, um animal desse, demorar 4 anos para parir, são 4 anos que ela está inútil dentro da fazenda, só comendo, sem trazer nada de retorno. Aí ela vai ficar aqui vai ter umas 3, 4 crias no máximo aqui, e depois vai embora. Então ela ficou mais tempo improdutiva dentro da propriedade do que produtiva. Isso não é válido. O ideal é você ter um animal parindo com 2 anos, 2 anos e meio, mais tardar 3 anos. O girolando costuma parir um pouco mais tarde mesmo. O holandês puro com 2 anos está parindo, né? Mas o girolando costuma ser um pouquinho mais tarde mesmo. E o gir mais tarde ainda. Mas enfim, é melhor que ela venha parir com 3 anos de idade. E aí se ela me der mais 3 crias aqui dentro da fazenda, com 6 anos eu estou vendendo esse animal ainda, um animal jovem, em produção, que eu consigo vender bem ainda. Agora, se ela parir a primeira vez com 4, com 3 crias dentro da propriedade, eu vou vender ela com 7 anos, 7, 8 anos. Aí já está um animal mais velho, já é mais difícil você colocar no mercado, já é tudo mais complicado. Sem contar com o tempo que ela passou improdutiva na fazenda. Aí tem outras coisas que a gente vai avaliar. A prumo, por exemplo. Esse animal não é um animal treinado para julgamento. Então ela está aqui toda esticada, tá se divertindo na brincadeira aqui. Então ela não está posicionada para a gente avaliar a prumo dela. Então vamos levar isso em consideração. Mas uma coisa que eu já olhei logo de cara, e ela acabou de mostrar mais radicalmente isso pra gente, é que ela fecha um pouquinho os jarretes. Calma, filha. Ela fecha um pouquinho os jarretes, vocês estão vendo? Isso significa que esse animal, na hora que ela for andar, quando ela colocar Uber, ela vai disfarçar isso bem. Então, quando ela botar Uber, ele pode levar ela para uma pista que ela vai enganar o juiz. Entendeu? Bem treinada, ela engana. Mas antes de colocar, ela mostra isso bem pra gente. Isso é um defeito de aprumo, é um defeito leve, é um defeito suave, não vai causar tantos prejuízos a esse animal, mas é um defeitinho que ela tem, que é o fato dela fechar o jarrete ali. Esse animal, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, provavelmente, eu não sei como é que é o manejo aqui, vocês usam inseminação ou touro? Nessas são IATF. A gente faz sempre um lotezinho. Entendi. Então é só inseminação, não vai o touro? Para as novilhas. Para as novilhas. Para as vacas e o touro. Ah, então depois que ela for vaca, ela vai ter o touro. Então. Ô Mariana, e vaca, você corrige a prumo igual o cavalo também, no casqueamento? Na prática, corrige. Não deve. Como também não deveria no cavalo. Mas acontece, a gente sabe que acontece, tem gente que ganha uma fortuna só em função disso. A profissão do cara é casqueador, ele só vai ficar em função de corrigir. Esse animal é fácil de corrigir. Esse animal dá pra colocar ela em pista numa boa, ninguém vai perceber esse defeito que ela tem. Porque é um defeito pequeno, é um defeito suave, entendeu? Não é tão grave assim. E é um defeito que a hora que ela colocar Uber, ela sozinha já vai disfarçar. Se você der uma casqueada ali, ela conserta rapidinho, ela bota tudo pra fora. Entendeu? Mas qual seria o prejuízo disso? Esse animal, ao caminhar, ela vai sentir com o tempo, hoje ela não sente nada, ela é novinha, ela tá levinha, não tem grandes problemas. Mas com o tempo ela vai começar a sentir uma leve dorzinha ali, porque ela tem que torcer. Em algum lugar, em algum ponto de toda a estrutura locomotora dela, ela tem que fazer uma torção, entenderam? Para andar. O certo, eu, por exemplo, eu tenho defeito de aprumo, então não sou um bom exemplo. Mas o certo seria o animal, ele tá reto, ele tem que andar reto. Entenderam? A partir do momento que você tem algum tipo de defeito e você tem que fazer alguma torção, ou para fora, ou para dentro, enfim, você está fazendo uma torção em alguma articulação. Com o tempo, essa articulação vai ser gasta e esse animal vai começar a sentir dor. Aí imagina, essa bichinha aqui, ela vai chegar provavelmente a uns 500, pode ser até que chegue a uns 600 quilos, né? De peso corporal. Aí vai ter um touro que vai montar nela, que vai ter em torno de uns 800, 900 quilos. Imagina se ela já estiver com dor. Aí ela tem que sustentar o peso dela mesma e depois o peso do touro também, que vai montar nela para realizar a cópula.
com o tempo, esse animal vai começar a ficar afuncional. Às vezes não aguenta segurar, escorrega, cai e tal, por causa de um defeito que era pequenininho na juventude desse animal. Então, assim, é como eu falei, em pista, daria para disfarçar o defeito dela, é um defeito pequeno, é um defeito fácil de corrigir. Ela só tem esse. O dianteiro dela, ela fecha um pouco os joelhos, mas isso é muito normal no grau de sangue que ela tem. Porque isso é outra coisa que a gente tem que avaliar. Lembra que eu falei para vocês que julgamento é instantâneo? É no momento? Então, no momento, a gente não tem no Brasil o girolando que não faça isso, de fechar um pouquinho o joelho na frente. Então, embora seja um defeito, é um defeito que todo mundo tem. Então não dá pra gente penalizar porque todo mundo tem. É claro que se em algum momento entrar numa pista um animal que seja corrigidinho, ele vai ganhar dos outros. Porque ele tem uma característica que ninguém mais tem na categoria dele, vamos dizer assim. Então são defeitos que, embora existam, são defeitos que são comuns, são gerais, entendeu? Todos os animais da mesma raça, do mesmo grau de sangue e tal, vão ter esse tipo de defeito. Então a prumo dela, visto de lado, os aprumos dela são perfeitos. É como eu falei pra vocês, ela não tá bem parada, mas eu reparei ela andando e tal, então dá pra gente ver isso. Aprumos dela, vistos de lado, são bons, são perfeitos, não tenho que criticar, vamos dizer assim, né? Mas ela tem esses defeitinhos, vista de frente, vista de trás, que olha aqui, ó, agora ela parou certo, ó. Tá vendo? Que ela parou certinho agora. O jarrete dela tá retinho, então paralelas as pernas dela, agora ela já esticou de novo. Mas estava paralela, estava certinha a perna dela, tá? Então, isso é o que eu falei pra vocês, o julgamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muito puxador de vaca também que tem uma experiência enorme e eles enganam a gente, muito bem enganado. Às vezes você dá o prêmio pra uma vaca, a hora que a vaca sai andando assim, você fala, putz, olha o prumo daquela vaca. Mas na pista ela ficou direitinha, ela não mostrou defeito em momento algum. Porque o jeito de você puxar o animal, o jeito de você parar o animal, você já esconde, você sabe o defeito que a vaca tem, você já esconde aquele defeito. Então você tem que tomar cuidado com isso. Quando vocês entrarem em pista, tenham cuidado de olhar bastante o animal. Mesmo que você já deu aquela olhada geral, você já viu que o animal A é melhor do que o animal B. Olha de novo. Mesmo que você já tenha aquela, vamos dizer assim, inclinação para aquele animal, você olha de novo. Porque pode ser que tenha um defeitinho, uma coisinha que você não viu antes, tá? Então vocês já viram todas as características que a gente tem que olhar no animal. Nós vamos tentar agora colocar dois bichos juntos, pode ser? E vocês vão dizer quem que é melhor. Zebuíno, girolando não olha muito não. A questão de barbela, essas características que eu falei são características gerais. Lembra que eu falei para vocês? Essa aí a gente vai olhar em todas as raças. É claro que tem as peculiaridades, como eu falei, a gente perdoa o aprumo porque um aprumo para a raça dela é o que acontece mesmo. Então a questão de barbela, gente, e umbigo, já mostrei para vocês o que é, né? Passa a mão na barbela dela aí, só para eles verem que é a pequena barbela que ela tem. Barbela e umbigo, gente, a gente vai olhar principalmente em animais puros. Animais que são, por exemplo, o girolando, de uma forma geral, vai depender do grau de sangue do animal. Quanto mais puxado no gir, mais barbela ela tem que ter. Quanto menos puxado no gir, menos barbela ela tem que ter. E umbigo a mesma coisa, tá? Como esse é um animal bem puxado no holandês, ela tá com o umbigo de holandês quase. O holandês é zeradinho ali, não teria nada ali no umbigo. Mas o dela tá quase de holandês, é um umbigo 1. E a barbela dela é uma barbela de um animal 3/4 mesmo, tá? Ela mostra essa característica de 3/4. Lembra que eu falei pra vocês que o grande problema da raça girolando hoje é a fixação de características? Que é esse lance. Ela é filha de um animal que é meio sangue com um animal que é holandês puro. Então ela tem que parecer uma 3/4, tá? Ela, de uma forma geral, ela parece com uma 3/4. Mas a orelha dela poderia ser um pouquinho menor, para ela ser mais 3/4 ainda. Isso não é defeito nesse animal não, tá, gente? Muito pelo contrário. A raça girolando, de uma forma geral, ela não tem essa fixação de características ainda. E principalmente pelo fato dela ser uma 3/4. Se ela fosse uma 5/8 aí, ela teria que ser perfeita dentro da característica que ela tem. Porque o 5/8 já segura a característica. Então, se ela fosse um animal 5/8, ela não poderia ter nenhum desses quiz que eu botei. De a orelhinha poderia ser um pouquinho menor, ela não poderia. No 5/8 ela tem que ser o que ela é e mostrar os 5/8 ali. Olhando para ela, você tem que ver os 5/8. O 3/4 não, o 3/4 é permissível isso. Porque realmente é impossível você fixar essas características. E para produção de leite, totalmente irrelevante, né? Que a orelha da vaca vai interferir na produção de leite dela, absolutamente nada. Então o objetivo aqui é a produção de leite, é isso mesmo que ela tem que ser, tá? Inclusive em pista, agora eles só estão aceitando 5/8, né? Eles estão tirando 3/4 de algumas pistas já.
Mas é por isso, o 3-4 você não consegue fixar prefixo. Mas A você orelha quer dela tem fazer que o ser julgamento de um, que eu não mando vídeo, não. Tem como ser bem diferente pra falar? Encaixa pro teu corpo, botou muita perna, né? A gente poder dar uma... Quer vir pra cá? Tenta vir pra cá. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que é avaliado em julgamento também, gente, é temperamento, tá? Se entra uma bichinha pulando na pista, e é um animal de leite, você já logo olha pra ela com o olho meio torto. Porque o temperamento, imagina um animal extremamente agitado, extremamente agressivo, e você tendo que tirar leite dela todo santo dia. Essa é uma questão que é realmente importante também no momento do julgamento. Conta menos, mas conta também. Conta um pouco menos. E você tem sempre que avaliar dentro da raça que você está lidando. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com guzerá, você já vai esperando um temperamento pior, entendeu? Então é mais tolerável você ver uma bichinha entrar pulando se ela for guzerá. Nelore, geralmente entra pulando, mas entra pulando, você vê nitidamente que é brincadeira. Ela entra meio fazendo farra e tal, não sei o que. Aí depois o cara dá uma chega pra cá nela, aí ela lembra que ela tá trabalhando, aí ela começa a fazer o serviço direitinho. Mas você vê nitidamente, quando é temperamento ruim, quando ela tá pulando porque ela quer fugir, porque ela quer se afastar, ou se ela tá pulando só porque ela tá brincando ali, se divertindo. Tá? Ainda mais animal jovem, assim, eles são extremamente brincalhões. É, mas o objetivo da zona não tem pulando por outro lado. Quando solta aqui, então, eles ficam na grama, né? Ah, que fora. Não, Mas, gente, presta atenção. Esse é um animal holandês puro, tá vendo? Então as características dele já são bem diferentes dessas ovelhas que a gente está vendo. A orelha dele, se vocês separarem, ela é inserida acima da linha dos olhos. A orelha começa em cima da linha dos olhos. Não começa na altura dos olhos, tá vendo? E a cabeça dele, se vocês olharem ele de frente, assim, ele tem a cabeça mais reta, tá vendo? Ele não é viradinha para trás como dessas bezerras que a gente viu aqui. Porque esse viradinho para trás, essa ultra convexidade, a gente vai ver ali no touro giro, né? Que ele tem a cabeça mais convexa. Eu vou mostrar isso para vocês. Esse animal tem a cabeça mais reta. Olha a garupa dele. Se vocês separarem, vocês já tiveram a anatomia, não já? Vocês sabem quem é o ilho e quem é o ício. Ilho e ício, tá? O ício é de trás. Ele está se masturbando. Isso que ele está fazendo é masturbação. É. Ele tá se masturbando. É o jeito dele de dizer pra gente assim, ó, quem manda aqui sou eu. Você cega aí todo mundo. O macho da casa sou eu, é isso que ele está falando pra gente. Então, gente, esse é um animal, se vocês separarem, a garupa dele chega a ser invertida, olha. O osso de trás é mais alto do que o ilho, que é o da frente. Isso é uma característica típica de holandês. Hoje eles já estão corrigindo isso, inclusive no holandês. Antigamente não se corrigia, era o desejado mesmo. Porque um animal com essa garupa, ele bota o dele lá em cima. Só que lá, nas principais regiões onde o holandês era selecionado, que é Estados Unidos, Canadá e etc., são animais que ficam em confinamento. Então é muito fácil você auxiliar o parto de uma vaca. Aqui para a nossa realidade de Brasil, que é o animal solto na pastagem, uma vaca entrou em trabalho de parto num dia, 6 horas da tarde, que o empregado já foi embora, já foi dormir e tal, você só vai ver no dia seguinte de manhã depois do ordenho. Porque no dia seguinte de manhã ele primeiro vai ordenhar as vacas, para depois ver quem está lá do lado de fora. Então é o tempo que esse animal vai passar em trabalho de parto, sem conseguir parir o bezerro. É ruim para a vaca e é ruim para o bezerro, às vezes até você chega a perder os dois. Então, uma garupa dessa, para a nossa realidade de campo, não é interessante. Mas ele deve estar sendo colocado em animais mais puxados para o dia, né? Então aí não tem tanto problema, porque aí o animal a garupa vai ficar meio que no meio do caminho, entendeu? Via de regra, quando vocês estiverem fazendo melhoramento genético, procurem nunca corrigir um defeito com outro. Mesmo que nesse caso aqui, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode conseguir um melhoramento mais rápido. Você vai pegar uma invertida com uma caída demais e vai chegar no meio mais rápido. Mas você pode também ter animais que vão conservar essa genética ou a outra. Entendeu? Então, geralmente, você tem que procurar utilizar, para corrigir defeito, um animal perfeito. E não um animal com defeito também, entendeu? É como eu disse, para a raça holandesa, não é um defeito. Porque na raça holandesa isso é extremamente comum. E ele provavelmente nem seria penalizado na raça holandesa. No girolando, se ele fizer uma filha com essa garupa dele, essa filha vai ser penalizada. Porque ela não pode ter essa garupa, entendeu? Ali, ó, a garupa escorrida, porque ela tem mais sangue de giro. Ela tem a garupa mais escorrida. Ela tem uma garupa perfeita pro grau de sangue dela.
Porque ela não é escorrida demais e nem de menos. Ela é a garupa perfeita, aquele animal branco ali. Ela é uma garupa realmente perfeita. Agora, outra questão que a gente... Vou deixar para falar de testículo e tal, com o touro G, que é mais manso, é mais fácil a gente ver. Então vamos... É por aí que vai passar? É a cabeça dele. Vocês repararam que a cabeça daquele boi holandês lá é retinha. Embora os dois sejam cabeçudos, todo touro, todo macho vai ter sempre essa cabeça mais agressiva, mais pesada, mais imponente. E ele tem um pouquinho que a gente chama de perfil ultraconvexo, com essa cabeça virada para trás. Então reparando, olha lá. Ele assustou por causa do outro, levantou a cabeça. Mas se vocês repararem, ó, a cabeça do outro era retinha. Você podia botar uma régua ali que ela ficava retinha. Esse animal não, esse animal é curvada para trás. Essa característica é uma das, vamos dizer assim, o cartão postal da raça Gir. A raça Gir tem muito isso. E esse perfil, gente, esse animal, ele assumiu, né, essa raça, passou a assumir esse perfil, esse tipo de característica, esse chifre que sai voltado para trás, a orelha mais pendulosa, mais pesada, por causa do ambiente em que eles viviam. São animais que vieram principalmente da Índia e de uma região na Índia que tem florestas mais adensadas. Então lá, esse animal, ele precisava ter uma estrutura. Imagina se ele tivesse aquela cara reta e aquele chifrão para frente. Imagina ele passando no meio de uma floresta adensada. O chifre ia agarrar em todos os lugares, o tigre ia pegar ele, não ia? Então, nesse caso, esse animal ele desenvolveu esse tipo de estrutura para ele conseguir reagir melhor aos predadores. Então, ele foge quando ele consegue, e se ele não conseguir fugir, é fácil ele matar o bicho, porque a onça pula onde? Né? Nas costas, o leopardo, o tigre, que são os bichos que ele convive. Não pula nas costas? O chifre dele, ele é novinho, por isso que ele tem esse chifre pequeno, né? Ele tem o quê? Deve ter uns 5, 6 anos? 5 anos. 5 anos mais ou menos. À medida que ele for crescendo, o chifre também cresce. Então ele alcançaria com o chifre as costas dele praticamente todas. Então ele se defende do predador das duas formas. Tanto fugindo, correndo em velocidade, como na força, através da defesa dele, que é o chifre. E a cabeça pesada, essa cabeça com essa placa, o abate desses animais, gente, ele tem que ser peculiar, ele é particular, ele não pode ser o mesmo tipo de abate que um animal com a cabeça mais seca. Por quê? Porque a mesma pressão que você colocar na pistola num animal com a cabeça descarnada, não mata um animal como esse aqui. Se fosse preciso, por algum motivo, Deus me livre, espero que não seja, mas abater esse animal aqui na propriedade, por exemplo, a tiro, ele teria que gastar num revólver 38, que seria um básico aí, pelo menos uns 10 tiros para matar esse animal. Porque simplesmente não perfura, de tão grosso que é o crânio dele, tem um espaço muito grande de uma parede para outra. Então é um animal que ele tem essas características para poder guerrear, eles guerreavam muito para disputar a fêmea, então eles podem guerrear numa boa sem ter traumatismo craniano ou nada do tipo. Ele bate com a cabeça ali nesse concreto aí, feliz da vida, e não acontece nada com ele, né? Nem até rir, né? Dá paulada nele, você pode morrer dando paulada na cabeça dele, que ele te mata e não... não faz diferença na vida dele. Então é um crânio, ele nem é um crânio preparado para o combate, é um crânio preparado para o impacto, ele pode ter esse impacto tranquilamente. Aí, continuando no racial, a orelha. Por que essa orelha pendulosa e para baixo desse jeito? Gente, quanto maior a orelha, maior a troca de calor com o meio nessa estrutura. A orelha é uma estrutura extremamente irrigada, então ela faz bastante troca de calor com o meio. Nesse animal, como ele é um animal que tem uma orelha muito pendulosa, a raça, né, de uma forma geral, como tem muita orelha, ela tem que ser caída, ela tem que ser pendulosa. Porque ele não conseguiria sustentar isso tudo aí de orelha em pé. Imagina ele conseguir sustentar essa... Sem contar que a hora que ele estivesse correndo lá no meio da mata, ele ia sair machucando a orelha inteira, né? Imagina? Não tem como. Então tem que ser pendulosa, assim, tem que ser mais caída mesmo, para ele conseguir, primeiro, ter essa orelha e, segundo, se locomover bem em ambientes apertados. Barbela. Se você olhar esse animal de lado, ele acaba tendo mais superfície corporal. É claro que aquele holandês lá é mais pesado um pouquinho do que esse animal aqui. Então ele vai ter mais superfície corporal. Mas se eu pegar um holandês que pede o mesmo desse animal, vocês vão ver que esse animal tem mais superfície, se a gente olhar de lado, do que o holandês. Ele tem mais área para trocar calor. Ele tem muito mais pele sobrando. Olha a barbela dele, olha quanta pele sobrando aqui embaixo do pescoço dele. Olha quanta pele sobrando ali embaixo da barriga dele. A questão de umbigo. O umbigo dele é mais penduloso, ele vai ter mais área de umbigo mesmo. Isso é normal. Deixa ele acalmar.
Então isso tudo, gente, são características que ajudam ele a trocar calor com o meio. Toda essa pele dele, e ainda tem o detalhe, lembra que eu falei pra vocês que as glândulas sudoríparas no gir são maiores e mais produtivas do que as do holandês, por exemplo? Então ele tem glândulas sudoríparas maiores, mais produtivas e mais, ele tem mais área de pele, então ele consegue ter um número maior de glândulas sudoríparas, tá? Então ele sua com muito mais eficiência do que aquele holandês que está lá daquele lado. Se a gente pudesse medir temperatura corporal dos dois nesse momento, vocês veriam que aquele lá está com uma temperatura corporal mais alta do que esse aqui, porque esse aqui está trocando melhor com o meio. Aí entram nos detalhes, né? O que a gente avaliaria nesse animal em comparação... Pode deixar ele. Pode deixar. Se ele não me pegar, tá tudo certo. O que a gente avaliaria nele em termos de produção de leite? Porque ele é um touro. Então, sendo touro, a gente não consegue avaliar Uber nele, consegue? Não, né, gente? Onde eu sei, touro não tem Uber. Então, não dá pra avaliar. Produção de leite. Ele vai produzir leite alguma vez na vida dele? Nunca. Então, não dá também pra gente avaliar nele. Então, tem formas da gente avaliar. A gente avalia na mãe, nas irmãs, nas filhas, e avalia no animal as estruturas que ele tem que dizem pra gente que ele vai fazer filhas com aquelas características. Então, que estruturas são essas? Amplitude de costado, amplitude de peito, a gente olha a amplitude torácica geral do animal, a gente olha a abertura de posterior, a gente vê o que a gente chama de espaço entre coxas, ele tem que ser tão descarnado quanto as fêmeas. Mocinha, fica paradinho um pouquinho. Não quer parar. Essa aqui tá parada, mas tá de costas para trás. Olha esse animal aqui. Pode deixar. Essa aqui é... Gente, reparem isso aqui. Pode deixar assim mesmo que eu pegar assim. Eu quero ela de costas, velho. Se vocês repararem, gente, vocês podem dizer assim, ah, mas essa vaca tá magra. Não, ela não tá magra. A vaca de leite, ela tem que ser desse jeito, ela tem que ser descarnada. Porque se ela for muito mais gorda do que isso daqui, é dinheiro que está sendo jogado fora. Porque ela não precisa disso. Então reparem que aqui, olha como ela é seca aqui. Ela não tem nada de carne aqui. Isso é uma característica que o holandês já conseguiu assumir, que o giro ainda não tem tão perfeito. Se você olhar ele no posterior, ele provavelmente vai ter mais carne aqui do que ela. Porque ele é um giro. O giro ainda não conseguiu descarnar isso aqui completamente. Esse animal, se vocês repararem, isso aqui é tudo vazio. Ela tá seca agora, né? Ela não tá produzindo, né? Então o úbere dela, ele tá piquititinho, tá vendo? Porque ele tá involuído. Se esse animal entrar em lactação, ela provavelmente vai encher isso tudo aqui de úbere, não é? Ela não enche isso tudo aqui? Por quê? Porque ela é descarnada aqui, ela tem espaço para esse úbere dela conseguir esticar, tá? Outra questão que a gente olha é animal parido, né? Depois a gente vai olhar uma vaca parida meio sangue lá, né? Então melhor a gente olhar lá no bicho parido. E aí, voltando para ele então, né? Já mostramos a parte de posterior. Isso a gente vai avaliar no macho também. Se ele tiver carne demais aqui, se ele for muito convexo aqui, o que mostra pra gente? Que ele é um animal apto a depositar carne, músculo. E não é isso que a gente quer. A gente quer menos carne e mais estrutura para poder colocar o úbere ali dentro, tá? Outra questão extremamente importante na avaliação do macho. Parte reprodutiva, testículo, comprimento, colocação dos testículos. A bolsa escrotal, gente, ela tem que ser homogênea. Você não pode ter uma bolsa escrotal maior do que a outra, ou menor, enfim, né? Tanto faz. E o testículo ele tem que ser bem colocado ali dentro. O testículo do zebuíno, ele é mais comprido um pouco, enquanto que o dos taurinos é mais arredondado. Então, a bolsa escrotal do zebuíno, por sua vez, também vai ser mais pendulosa, mas o testículo ele vai estar colocado ali em pé, vamos dizer assim. Se um animal desse apresentasse, não é o caso dele, ele está com o testículo homogêneo, o testículo bem colocado, se separarem que ele está com o testículo todo enrugado, é porque ele está nervoso. Ele está ali ansioso e tal, por isso que ele enrugou o testículo daquele jeito. Em julgamento, o animal ele é preparado, ele é adaptado, ele se acalma. E se ele não acalmar, o que o puxador dele faz? Vai, pega um pauzinho e começa a passar aqui. Isso é um carinho que dá prazer ao animal. Então ele vai relaxando e ele acaba liberando o testículo. Aí você consegue fazer uma avaliação perfeita de testículo. Em último caso, o ideal é você nunca tocar um animal que você está avaliando. Eu estou aqui tocando todos porque eu quero mostrar as estruturas para vocês. Mas em julgamento você procura não tocar o animal. Mas testículo é uma estrutura que a gente pode tocar. Você pode pedir, é claro que você vai falar com o tratador, ó, vou apalpar o testículo dele, ele deixa, aí ele vai deixar, você vai e apalpa. Por quê? Ele tem que ter uma textura rígida.
Não pode ser aquela coisa esponjosa que você aperta e ele afunda, e nem pode ser duro demais também, igual um coquinho ali que você bate e o negócio faz até barulho, né? Não pode, ele tem que ter uma estrutura mais rígida para indicar pra gente que ele é um animal produtivo. Se tiver macio demais, pode ser degeneração testicular. Muito comum aquele de lá, que é o holandês. É extremamente comum na raça holandesa. No giro é muito difícil você pegar um giro com degeneração testicular. Mas pega. Eu já peguei, não vou citar nome, mas eu já peguei um touro super famoso, super da moda, em pista. Foi fazer a avaliação do testículo dele e viram que o testículo dele estava extremamente esponjoso. Aí pediram para repetir o andrológico e o andrológico dele deu péssimo realmente, porque o testículo dele já estava em degeneração. Era um animal de mais idade, ele já estava mais velho e tal, e aí é possível que isso aconteça. A outra questão, gente, é a questão de umbigo. O umbigo desse animal, para a raça dele, está bem colocado, tá? Porque o giro, ele tem um umbigo mais penduloso. Se ele fosse um animal Nelore, por exemplo, ainda que o Nelore também seja um zebuíno, o umbigo já teria que ser mais corrigido, teria que ser mais seco ali, sem tanta pele. Por que isso, gente? Vocês têm que visualizar que quando ele vai fazer uma monta em campo, esse animal ele tem uma musculatura muito boa ali. Se vocês separarem, ele está o tempo inteiro com o umbigo ali, a bainha do prepúcio, um pouquinho enrugado. E ele não expôs o pênis em momento algum aqui. O que pode acontecer quando o umbigo é extremamente penduloso? Duas coisas. Uma, ele tem um prolapso de prepúcio. O que é isso? O prepúcio fica sempre para fora. Isso não é bom, gente. Por quê? Esse prepúcio para fora, ele vai se irritando, ele vai machucando, o animal vai passando no capim, aquilo vai batendo. É mucosa extremamente sensível. Metade da turma que é homem sabe bem do que eu estou falando. Então, é uma mucosa extremamente sensível que, se machucada, esse bicho vai querer copular? Não vai querer copular. E ainda que ele machuque pouco e não chegue ao ponto de causar uma dor absurda e tal, pode acontecer disso virar uma infecção mais séria e aí esse animal pode acabar chegando a um nível extremo de perder o pênis realmente. Isso é e aí vai ser um comum em animal... mais maduros ou jovens também pode acontecer? Aparece em jovens. Geralmente, quanto mais velho ele vai ficando, gente, vai afrouxando mesmo as coisas e aí pode aparecer no animal mais idoso. Mas eu já vi até em bezerrinho de 6 meses. Um touro que tá com um problema desse, tá com brucite. E aí Deve começa... ter uns 8 anos. A história só piora, né? Ele não regride, vai só piorando. Foi avaliado essa semana. E esse bicho aí, se vocês separarem, ele não colocou pra fora em momento algum. Ele, a hora que ele urinou ali, ele botou um pouquinho, mas tudo bem, normal, né, gente? Mas fora o momento que ele está urinando, ele não pode colocar pra fora e ele não colocou. E ele tem uma musculatura boa ali na frente. Por quê? Vocês têm que pensar, gente, que a hora que ele for ter uma ereção, ele tem que levantar toda aquela estrutura de pele ali, ainda se sustentar nas patas traseiras, se equilibrar, mirar, acertar, fazer todo o processo e ainda manter aquilo tudo de pele ali levantado. Então, quanto menos pele ele tiver ali, desse ponto de vista reprodutivo, melhor. Só que qual é o grande problema? Do ponto de vista melhoramento genético, quando você diminui aquela pele ali, que é o umbigo, né, que a gente chama, quando você diminui o umbigo, você diminui barbela também. E aí, diminuir a barbela não é legal. Então, por isso que é um trabalho que está sendo feito de forma lenta. Você não vai ver uma melhora nos próximos 10 anos aí, você não vai ver uma melhora absurda, tá? Vai ser lento mesmo, para conseguir pegar aqueles touros que conseguem desvincular o umbigo de barbela, que conseguem diminuir o umbigo sem diminuir barbela. Então, assim, é um processo lento. Na raça, o umbigo desse touro aí, numa pista, ele provavelmente ganharia. São poucos os umbigos no gir que conseguem ser melhores do que desse touro. Principalmente por causa dessas duas questões. Ele não está tendo prolapso e dele ter essa musculatura forte ali. Você vê que ele está relaxado, ele não está excitado. O outro lá estava se masturbando, é diferente. Esse aqui não está, em momento algum ele fez isso. E ele está com um pouquinho enrugado ali na frente. Isso significa que a musculatura dele é boa. Ele tem competência, vamos dizer assim, para fazer uma copa. Em termos de defeito, o único defeito que eu vi nesse animal é uma pequena despigmentação que ele tem ali na barbela e um pouquinho atrás ali da paleta. Essa despigmentação é permissível, tanto que ele pegou registro, né? Ele tem registro definitivo. Ele pegou registro porque essa despigmentação é uma despigmentação permissível na raça, porque ela é em áreas sombreadas. Ela é nas áreas que não ficam diretamente expostas ao sol. Mas a tendência é que daqui a uns 15 anos, mais ou menos, toda a despigmentação seja excluída da raça gir, tá? Porque, como é um zebuíno, ele não poderia ter essas áreas realmente despigmentadas. Mas é super comum, acontece em vários, principalmente animais dessa cor. Quando o animal é mais escuro, acontece menos. Aí a gente entra naquelas grandes contradições do mercado, né?
essa é a mais valorizada, né? Porque esse touro, ele dá fêmeas, ao ser acasalado com vacas holandesas, ele dá aquelas fêmeas bonitas, pretas, que é a Barbela Moura. Então é isso que todo mundo quer no mercado. O fato dela ser preta com a Barbela Moura não faz, de forma alguma, ela produzir mais do que uma que seja vermelha da Barbela Moura, ou toda castanha, como a gente tem a linda ali, que é castanha. Não significa que ela vai produzir mais, muito pelo contrário. O animal castanho, ele tem que ser a mais adaptado ao nosso clima. Se vocês separarem, qual é a cor dos animais tropicais? O lobo-guará, a onça pintada, a anta, etc. Tem algum preto na história? Não tem. Todo mundo, na melhor das hipóteses, é castanho escuro. Preto não é paca, capivara, etc. Não tem preto. Por quê? Porque o preto, gente, ele absorve muito calor. Lembra que eu falei na aula de introdução à produção animal para vocês? O preto, ele absorve muito calor. Então o bicho vai sentir mais calor. Então o ideal seria a gente não ter as vacas pretas de Barbela Moura. Mas no mercado é o que paga mais, não é? Se tiver duas vacas com a mesma produção, uma preta de Barbela Moura, uma vermelha, o povo vai na preta de Barbela Moura. Porque é preta de Barbela Moura, porque simplesmente que as pessoas gostam assim, tá? Por isso essa cor é a mais valorizada, é a mais comum da raça. Tá? Tem muito do vermelhinho e tal. Mas geralmente assim, quem vai criar o girolando usa essa cor. Por causa dessa questão do preto de Barbela Moura. Alguma dúvida, gente? Não? Não, senhora. Então vamos para a vaca agora. O quarto, que é aquela de lá, é ainda mais esquentada ainda. Mas ela, no caso, é um animal muito trabalhado, muito manipulado, por isso que ela é mansinha, calminha desse jeito. Foi bom porque a gente deu um tempo, o número dela encheu mais. Né? Ela está em produção agora, né? Tá. E quanto tempo ela está já? Ela pariu em julho do ano passado. A lactação dela do ano passado, fechou o ano passado, ela fechou com 14.500. E esse ano, em 325 dias, ela vai, mais duas lactações que deve dar, ela deve fechar com 18 mil. Gente, tá vendo? E olha o aumento, né, que ela teve de um ano pro outro. Gente, esse é um animal, não tem nem o que falar, né? Bicho é perfeito. Tô tentando achar um defeito nela aqui, mas tá difícil. A vaca, ela tem um costado grande, como a gente já avaliou, né? A gente já tinha falado disso. Se vocês repararem, ela tem uma amplitude de costela boa, uma amplitude torácica boa, acumula pouco na maçã do peito, tá vendo? Ela tá mais pro fim da lactação, né? Tá. Ela só vai ter mais a lactação desse mês e encerra agora em maio. Então, pelo fato dela estar no fim da lactação, é que ela já está conseguindo botar essa maçã do peito aqui. Senão ela está descarnadinha ali, porque a produção de leite dela é muito alta, ela não consegue fazer as duas coisas. Se vocês repararem, olha a irrigação, a parte veia mesmo, a artéria a gente não consegue ver que está por dentro, mas as veias são essas que estão do lado de fora, tá vendo? Olha a irrigação que esse animal tem no útero. Vocês têm que parar para pensar, gente, que passa de 400 a 600 litros de sangue para cada litro de leite produzido dentro da glândula. Então, esse 400 a 600 que depende muito do metabolismo da própria vaca. Então, ela tem que ter uma irrigação de úbere muito boa ali no geral, né? Tanto chegada de úbere e úbere propriamente dito, tá? Outro detalhe que é extremamente importante, gente. Estrutura de úbere. Ela tem quantas crias essa vaca? Ela está na quarta cria. Está na quarta cria. Ela já teve 4 lactações de no mínimo 300 dias, enchendo e esvaziando esse úbere todo santo dia, 2, 3 vezes por dia. Então, olha a estrutura desse úbere. Ele não, se vocês repararem, esse animal, quando você olha ela de costas, tá vendo? O úbere dela é super bem colocado, ela tem o períneo curto, ela vai fazer cocô só porque eu estou atrás dela, é regra, toda vaca faz isso. Basta eu sentar atrás dela e ela faz cocô. Vocês reparem que ela sujou um pouco a vagina porque ela está presa. Aí ela não conseguiu se posicionar direito para defecar. Por isso que ela sujou. Mas normalmente ela não sujaria, porque ela não tem inserção de rabo ruim, de cauda ruim, e nem tem uma angulação de garupa ruim. Então não teria motivo para ela fazer isso. A vulva dela também é bem colocada. Outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês. A vulva, gente, ela tem que ser, né, ter esse posicionamento, tá vendo? Ela tem que ser caidinha. Tem vaga que vocês vão ver que tem a vulva um pouquinho levantada assim. E isso não é bem visto, não é aceito. Por quê? Justamente por causa da questão de defecar, tá? Ela aqui é porque ela está presa, está numa condição anormal, né? Não é o padrão de vida dela normal. Então, gente, vamos lá. Em termos de aprumo, se vocês separarem, esse animal, gente, ela tem os aprumos dianteiros dela, são muito bons.
E os aprumos traseiros, ela dá uma ligeira fechadinha de jarrete, mas é ligeiríssima, talvez por isso a filha também tenha, né? Ela tem muito pouquinho aqui. Por isso que a filha dela deve ter também. Procura usar sempre um touro que corrige de perna, né? Para não ter essa continuidade aí do defeito. Mas é um defeito muito pequeno e que, se vocês repararem, é um animal já de quarta cria e que não está prejudicando esse animal até agora justamente por ser pequeno. O úbere dela, gente, olha a estrutura do úbere, olha como o úbere está firme lá em cima. Você imagina o peso. Se ela fez uma média de 78 quilos por lactação, né, no torneio, ela fez uma média de 78 quilos num dia. O que isso significa dizer, gente? Significa que nesse um dia, esses 78 quilos de leite que ela produziu, ela tem que ter igual quantidade de glândulas, só que não é 78 de uma vez só. Então vamos dizer que são 3 ordenhas normalmente o torneio leiteiro. Divide esses 78 aí por 3, vai dar em torno de 20 e poucos quilos cada uma das ordenhas. Né? Vamos ter 25, 26, 500. 26 e 500 quilos por cada lactação, cada ordenha, né? Então a cada ordenha, cada vez que ela chegou dentro do lugarzinho lá, você que ordenhou ela no concurso? Então, para ele conseguir ordenhar essa vaca, ela estava, na verdade, carregando 50 quilos de peso ali. Porque ela tinha 25 de leite e 25 de glândula, que ela carregou ali no meio das pernas. E ela tem que ter uma musculosidade nesse úbere que seja adequada para segurar isso, sem ser excessiva. Porque se ela tiver músculo demais ali também, ela ocupa um espaço que o leite poderia estar ocupando. Então o úbere também não pode ser muito cheio de coisa, tá? Aí entra um detalhe muito importante na novilha. Se você superalimentar a novilha quando ela é jovem, ela começa a depositar gordura no úbere. A gordura depositada no úbere nunca mais sai. Então ela vai ficar para sempre ali ocupando um espaço que deveria ser um espaço de leite. Então a novilha nunca pode ser superalimentada. No caso de vaca, você vê que ela não tem gordura no úbere, isso aí é leite, o que ela tem aí dentro é leite. E como é que você consegue ver isso? Que quando ela mexe, o úbere dela inteiro mexe, vocês repararam? É como um saco cheio de água. Aquele saquinho de leite que a gente compra no mercado. É aquilo ali. Ele tem que mexer mesmo. Se fosse uma estrutura mais rígida, mais cheia de gordura e tal, a hora que ela mexesse, o úbere dela ia mexer igual um bloco, assim. Ia mexer o úbere inteiro. E ali a gente vê que tem uma movimentação, uma ondulação dentro do úbere. Isso é muito imperceptível, tá, gente? É muito sensível. Você tem que ser muito sensível para conseguir visualizar isso. É bem mais difícil de visualizar, não é todo técnico que consegue. Outro detalhe extremamente importante. Reparem que esse animal, ela está na sombra, ela tem água, ela tem comida, ela tem todo o conforto aqui para ela. Tem uma caminha para ela deitar. E mesmo assim, olha como está a respiração dela. Vocês estão reparando? Ela está batendo o tempo inteiro? Ela está com calor. Eu também estou, mas eu estou no sol, ela está na sombra. E por que ela está no calor, gente? Mesmo que ela estivesse do lado de lá, que seria mais sombra ainda, ela estaria com calor. Porque o metabolismo de um animal desse tem que ser muito acelerado para fazer essa quantidade de leite que ela faz. Então é normal que as vacas de alta produção fiquem em constante estado de desconforto térmico. Elas ficam mesmo. E aí o que a gente acaba selecionando é o quê? São aqueles animais que melhor respondem a esse desconforto. Porque em desconforto todo mundo está. Vai ter bicho que vai quebrar a produção de leite, vai ter bicho que não vai quebrar. Esse que não quebrou não significa que ela não está desconfortável. Significa que ela responde bem a esse desconforto. Entenderam? Então é um animal realmente excelente. É como eu disse, ela é boa demais. É um animal meio sangue. O meio sangue ele tem essa orelha mais pendulosa. A cabeça, ela tende a dar uma ligeira convexada ali em cima. Ela até tem a cabeça bem reta. Poderia ser um pouquinho mais convexa se fosse o caso. Mas não é nada que penalize o animal de forma alguma. É um animal com uma caixa maravilhosa, um espaço de entrecoxas maravilhoso. Aprumo de uma forma geral muito bom, apesar da questão do jarrete, que é um detalhe muito pequeno. Em termos de cauda, no gir, você tem um pequeno controle de cauda, só tem que ultrapassar pouco o jarrete. No Nelore, ela nunca pode ultrapassar o jarrete. Então vocês vão ter, lembra que eu falei para vocês, tem certas peculiaridades que são de raça. Então aqui não é relevante. Cauda para girolando pode ser o tamanho que for, não importa. Porque tanto o gir quanto o holandês costumam ter a cauda mais pendulosa, mais comprida mesmo, então não tem relevância. A garupa dela é perfeita, essa é a angulação perfeita de garupa, gente. Por quê? Porque ela tem uma angulação que faz com que ela consiga colocar o bezerro para fora com facilidade e ao mesmo tempo ela consegue sustentar o úbere bem. Se ela fosse mais caída, tá bom, entendi, você não quer. Se ela fosse mais caída, o úbere dela ficaria mais caído também. E o úbere nunca pode passar da altura do jarrete. É claro que depende muito da idade do animal. Quanto mais velho, mais delicado. Jarrete é isso aqui. Tá, esse joelho aí pra trás que ela tem. Tá? Em termos de tamanho,
Esse é o ideal. Ela está num tamanho bom, ela não é grande demais nem pequena demais. Ela é alta, mas é porque ela está de cabeça levantada ali também. Ela está num tamanho perfeito, porque o girolão meio sangue, ele não consegue ser pequeno demais também não, entendeu? Porque ela é uma mistura de uma holandesa, vocês viram as holandesas lá, elas são grandes, com Gir, que também não é exatamente piquititinho. Então ela está num tamanho bom, tá? Em termos de produção de leite, ela poderia ser um animal menor com a mesma produção e aí ela comeria mais. O sistema de passeio, deve ter que se locomover. Ela está perfeita. Ela está perfeita, porque ela tem estrutura de perna para segurar esse tamanho. Tem animal que você vê que é desse tamanho com os ossinhos fininhos. Aí não vai conseguir se locomover em pastagem. Ela não. Ela tem a ossatura pesada, tá vendo? Que ela tem a ossatura mais grossa e tal, sem ser indelicada. Porque ela tem que continuar sendo uma fêmea delicada. Ela não pode ter também um talo de perna igual tem aquele boi ali. Né? Mas ela mantém a delicadeza com estruturas fortes, uma estrutura adequada. Professora, É um animal ela é um meio sangue. Ela é meio sangue. Então a tendência é sempre ficar mais perto do holandês, né? Porque ela é muito mais parecida com o holandês. Né? Não, ela tem barbela, ela não tem umbigo, mas poderia ter mais umbigo. O meio sangue, ele fica muito no meio do caminho, ele tem características dos dois, entendeu? O mais para 3/4 e tal vai ficar bem holandesado, e menos aquelas lá são filhas dela com o touro giro. Você vê como voltou bem no giro? Isso é fundamental. Porque lembra que eu falei para vocês que o grande lance da raça girolando hoje é que você acasala uma meio sangue com puro e não dá o que deveria dar? Lembra que eu falei isso para vocês? Aqueles animais ali, sem saber, eu falei para vocês que era um quarto, não foi? Foi fácil. Então, ela é uma boa matriz para girolando. Ela funciona bem dentro do giro. Tem vaca que vocês vão ver que é registrada no meio sangue. Se você pegar a genealogia da vaca, ela é realmente uma meio sangue. Aí você vai fazer um filho da vaca, não sai com características de um quarto ou de 3/4, você faz com holandês, não sai 3/4, você faz com giro, não sai um quarto. Essa é a grande dificuldade da raça girolando hoje. Por isso que eles ficam batendo nessa coisa dos 5/8. Ah, mas não é mais produtivo. Não é, mas é o único que eles conseguem garantir o resultado. E esse é o conceito de raça, é você poder garantir o resultado. Entendeu? Ela tem características dos dois. Se ela fosse mais puxada para o holandês, essa garupa dela teria que ser mais levantada, a cauda seria um pouquinho mais curta, ela teria menos corpo, menos caixa, ela tem caixa de holandês, entendeu? Cupim, ela não tem, ela poderia ter um pouquinho mais de cupim ali. Barbela ela tem, não tem umbigo, mas ela poderia ter um pouquinho mais de umbigo. A orelha dela é pendulosa, é caída, a cabeça dela é bem colocada, então assim, ela está bem dividida, entendeu? Poderia ter um pouquinho mais de umbigo, talvez uma inclinação maior de garupa, o que não seria positivo, entendeu? A inclinação maior de garupa dela só prejudicaria ela, mas ela estaria mais dentro do meio sangue, entendeu o que eu estou falando? Então assim, é um animal realmente que é o que a associação espera de um meio sangue. É um animal que conseguiu atribuir todas as características boas do holandês com todas as características boas do giro. Por isso que o meio sangue é tão bom também, tem isso. Ah, alguma dúvida, gente? Essas aqui são as famosas 5/8 que a gente falou tanto, né? Que é a predileta da raça, vamos dizer assim. É como eu falei para vocês, não significa necessariamente que elas vão produzir mais do que a meio sangue ou que a 3/4. Mas significa que um filho dela vai considerar qual característica vai ter. Então, se você colocar um holandês aqui em cima, você sabe o que esperar. Se você colocar um giro aqui em cima, você sabe o que esperar. E se colocar um 5/8, você também sabe o que esperar. Porque são animais que conseguem segurar essas características. Todas as duas são fêmeas muito boas. E a questão do grau de sangue, ela é principalmente avaliada. Em estrutura corporal, ela é mais aproximada do holandês do que a meio sangue. Se vocês repararem naquela vaca que a gente estava avaliando até agora há pouco, a estrutura corporal delas é um pouquinho mais voltada para o holandês do que aquele animal que está lá. A garupa delas é um pouco mais elevada, o corpo delas é um corpo mais descarnado, mais mignon. Aquela lá tem uma caixa muito grande, ela tem uma amplitude grande de costado, tanto na parte dianteira quanto na parte posterior. Aquela lá, essa daqui vocês vão ver o costado que abre, ele vem mais fino no início, na parte dianteira e depois ele abre. Por que isso? Por que essa característica torácica do holandês é desse jeito? Porque o holandês ele já foi selecionado há tão mais tempo que ele consegue perceber que o animal não precisa ter carne de dianteira. Ele precisa ter só amplitude, não precisa ter carne em lugar nenhum. Os animais girolando mesmo, os mais mestiços, os mais aproximados do gir, eles vão ter o dianteiro mais
avantajado, vamos dizer assim. Enquanto que mais puxado para o holandês tem um dianteiro um pouquinho menos avantajado. E o principal lugar que todo técnico da Giro-Holanda vai olhar é cabeça e orelha. Cabeça e orelha é o que fala melhor de rasga. É o que fala mais claro, vamos dizer assim, em termos de rasga. Então elas têm que ter a cabeça mais reta, elas não podem ter aquela convexidade que eu falei para vocês. Aquela lá seria aceitável, por ela ser meio estranha, seria aceitável ela ter um pouquinho mais de convexidade. Aqui ela não pode ter, porque se ela é uma 5/8, ela tem 5 partes de holandês e apenas 3 partes de giro. Então ela tem que ser mais próxima do holandês mesmo. Aquela lá não, aquela lá tem metade holandês e metade giro. Então ela tem que ser no meio do caminho. Essa aqui não, essa aqui ela vai ter que ser mais próxima do holandês realmente. Então são animais geralmente de pescoço mais fino, pescoço mais descarnado, menos acúmulo de gordura e músculo na maçã do peito. A cabeça dela também é mais descarnada. Se elas fossem machos, elas teriam que ter a cabeça mais pesada, mas como elas são fêmeas, elas têm que ter essa cabecinha descarnada que elas têm mesmo. Se vocês olharem ela de frente, as duas de frente, vocês vão ver que elas têm a frente delicada. Você não precisa ver parte reprodutiva para ver que são duas fêmeas, porque elas são mais delicadinhas, com a cabeça mais delicadinha e tal. Uma coisa que eu até esqueci de falar para vocês, amplitude de bocado, gente. Se vocês repararem, esses animais, o focinho deles faz assim, ele vem fininho e abre ali na região das narinas e boca. Por que isso, gente? Porque quanto maior a boca do animal, maior a quantidade de comida ela consegue colocar ali de um momento só. Como a gente está falando aqui de animais que foram feitos para ser manejados e criados em pastagem, na pastagem, quanto maior for a eficiência delas de colher forragem, melhor esse animal vai ser. Então, além dessa amplitude toda torácica, amplitude de espaço para rumen, etc., ela tem que ter essa boca mais larga, essa boca mais desenvolvida para ela conseguir abocanhar uma quantidade, um volume maior de comida por vez. Se vocês repararem, a cabeça dessa fêmea pretinha é mais delicada, mais feminina, e a cabeça dessa aqui, embora não seja tão delicada, tão feminina, eu daria mais ponto para essa aqui. Por quê? Porque ela tem uma amplitude de bocado melhor. A orelha dela é mais colocada dentro do girolando do que o girolando quer, que a orelha dela é um pouquinho mais pendulosa. A orelha dessa daqui está na altura dos olhos. É porque elas estão as duas olhando para mim e olhando para vocês. Fica mais difícil vocês visualizarem isso. Mas a orelha da cabeça branca, ela é um pouquinho mais pendulosa do que a orelha da outra. Por que isso? Porque ela está mais dentro dos 5/8, do que os 5/8 tem que ser mesmo. O holandês ele diminuiria muito, se ela fosse 3/4, ela teria que ter a orelha mais próxima daquela pretinha. Só que ainda menorzinho um pouquinho. Entenderam? Então, os 5/8, como eu falei para vocês, eles seguram melhor as características, embora e elas não são tão parecidas assim. A gente consegue visualizar diferenças de estrutura, né? Barbela, a pretinha tem menos barbela do que essa daqui. Essa aqui está toda um pouquinho mais voltada para o giro, aquela lá toda um pouquinho mais voltada para o holandês, né? Em todas as características. E isso é super interessante, porque, em teoria, é exatamente o que não deveria acontecer pelo fato das duas serem 5/8, né? E acontece tudo. Você entra numa pista de girolão, dá agonia, porque você está acostumado a entrar em pista. Eu, por exemplo, eu não faço julgamento de girolão, eu só faço julgamento de zebuíno. Eu entro numa pista de Nelore, é até difícil de julgar, porque é tudo exatamente igual. Os defeitos são os mesmos, as qualidades são as mesmas. Os bichos são todos iguais. Giro, você vê uma discrepância, mas os bichos são mais próximos. Quando você entra no girolando, é uma discrepância tão grande, e aí você pega um caso igual essas duas aqui. As duas são maravilhosas, mas as duas são biotipos diferentes. Então você tem que dar prêmio para uma das duas, mas as duas são boas, vê aí? Isso é uma pista dificílima de fazer, na minha opinião. Porque no giro que você encontra é o seguinte, diferença, biotipo bom, biotipo ruim. Aí você premia o bom, tá tudo certo. Aqui não. Aqui você tem dois biotipos bons, porém diferentes. E aí você tem que dar prêmio para uma das duas, como é que você faz? Aí você tira ponto, aí você tem que ficar fazendo continha mesmo. Você vai tirar ponto nisso, a outra naquilo, faz o somatório e vê no final o que dá. Então o girolando é mais difícil de julgar, até por isso. E você tem que avaliar, inclusive, essa questão do racial, né? Ela tem que mostrar a característica daquilo que ela é. Ela é uma 5/8, ela tem que mostrar o 5/8. A de cá está mostrando mais o 5/8, vamos dizer assim. Mas em termos de produtividade, eu votaria na de cá, na pretinha. Eu acho a pretinha mais produtiva do que a outra. Ela tem uma amplitude maior de costado, ela tem menos... A gente chama de desperdício de estrutura em julgamento.
que é quando o dianteiro é muito grande. No meio sangue, isso é perfeito. Aqui, ela não deveria ter o dianteiro tão grande. Entendeu? Acúmulo de massa do peito. Essa aqui tá com um pouquinho menos do que aquela lá. A barbela lá tá mais triangulosa. Lá é mais os 5 oitavos, aqui é menos os 5 oitavos. As duas são 5 oitavos. Tudo é do mesmo pai e da mesma mãe. Mas olha como tem características diferentes. Aquela ali vai ser um animal maior. Aquela ali provavelmente vai ficar do tamanho daquela vaca castanha, enquanto que essa aqui vai ser do tamanho dessa pretinha que do lado de fora aqui, mais ou menos. Então, assim, são biotipos bem diferentes. Para a produção de leite, se as duas tiverem um posterior igual, que eu não olhei o posterior das duas ainda, mas se as duas tiverem um posterior igual, provavelmente essa aqui vai ter um leite mais barato do que aquela lá. Entendeu? Considerando que as duas produzem o mesmo volume de leite no futuro, essa aqui vai ser mais eficiente. Por quê? Porque ela tem menos estrutura para manter. Aquela lá tem mais estrutura para manter. Entenderam? Lógico. Embora as duas sejam excelentes. As duas são dois animais assim muito bons. Olha que eu vejo muito por aí em exposição. E as duas são realmente melhores que eu estou na sua frente. Você viu que quando eu tive que botar defeito eu botei aí. Mas são dois animais realmente muito bons, animais muito bons mesmo. Tá? Então, gente, alguma dúvida? Mais alguma questão? Vocês conseguiram enxergar a diferença de orelha? Essa daqui, Elas já deram sim as duas? já. Essas daqui também são de abril, nós estamos tem um ano agora. Já faz um ano agora. Fazendo um ano. E essa precocidade no girolando é maravilhoso. Porque o giro atrasa. Vou colar essa, vou botar Então, se você sem coloca o giro no mesmo. meio, era para atrasar todo mundo. O girolando tá com A Cleide, Luiz. tem esse atrás. A Cleide aí. Você é grande demais para estar no meio de vaga. Ô, professora, Oi. tá bom, né? Aquele lá que Perini. Perini? É, não. Qual dele ser maior? Tem que ser menor. Menor. Porque aí o Uber consegue chegar lá em cima. Entendeu? Vocês viram aquela vaca que está em produção? É porque agora ela está em fim de lactação. Se ela tivesse em fim de produção, 2 horas já estaria chegando quase. 2 horas a gente vai. Entendeu? O Uber